Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Pingos de Histórias. Curta, se inscreva e compartilhe nosso vídeo. O sol ainda não havia nascido quando Helena chegou ao imponente edifício de vidro espelhado. Ela usava o mesmo uniforme azul marinho de sempre, levemente desbotado nas bordas, carregando sua bolsa surrada e uma marmita que preparara às 5 horas da manhã. Aos 52 anos, Helena trabalhava como auxiliar de limpeza na Ferreira e Associados, uma das empresas de consultoria financeira mais prestigiadas do país. Durante 7 anos, ela limpou os escritórios impecáveis, esvaziou lixeiras repletas de papéis importantes que ninguém mais queria, passou pano em mesas de mogno onde decisões milionárias eram tomadas, e durante esses 7 anos foi praticamente invisível. Para todos exceto para ela mesma. Helena observava, sempre observou. Enquanto passava o aspirador, ouvia conversas. Enquanto limpava janelas, via documentos esquecidos sobre mesas. Não por curiosidade mórbida, mas porque era impossível não perceber quando você existe nos espaços vazios entre as pessoas importantes. Naquela manhã de segunda-feira, ela cruzou com Gustavo Ferreira no corredor. O CEO da empresa, 45 anos, terno italiano impecável, relógio que custava mais do que ela ganhava em 3 anos. Ele falava ao celular, gesticulando com irritação. Helena se encostou na parede para dar passagem, como sempre fazia. Mas dessa vez, sua bolsa esbarrou levemente no braço dele. Gustavo parou abruptamente. "Você não consegue nem andar direito?" Ele soltou, cobrindo o telefone. "Presta atenção por onde vai." "Desculpe, senhora." Helena murmurou, abaixando a cabeça. "Desculpa não paga meu terno se você derruba café em mim." Ele olhou para ela como se estivesse vendo algo desagradável no chão. "Aliás, você ainda trabalha aqui?" "Pensei que já tivéssemos trocado a equipe de limpeza." "Trabalho aqui há 7 anos, senhor." "7 anos?" Ele riu seco. "Eu nunca te vi." "Bem, isso diz muito sobre sua relevância, não é?" Ele voltou à ligação. "Desculpe, Roberto. É só a faxineira aqui causando problemas." Helena sentiu o rosto queimar, mas não disse nada. Apenas esperou ele passar e continuou seu caminho até o depósito de limpeza. Ali sozinha, entre baldes e produtos químicos, ela respirou fundo. Não era a primeira vez que era tratada como invisível. Não seria a última. Mas algo naquele tom, naquele desprezo casual, havia doído mais do que o normal. Talvez porque ela soubesse algo que Gustavo Ferreira não sabia. Ela sabia que a empresa estava à beira do colapso. 3 semanas antes, enquanto limpava a sala de reuniões após o expediente, Helena encontrara uma pasta esquecida. Normalmente, ela apenas a deixaria na mesa para que alguém a buscasse no dia seguinte, mas a pasta estava aberta e o documento no topo tinha letras vermelhas enormes, que dizia "Confidencial, autoria interna." Helena não queria ler, mas seus olhos capturaram palavras como fraude, desvio, investigação federal. Ela fechou a pasta rapidamente e a deixou onde estava, mas a informação ficou gravada em sua mente. Nos dias seguintes, ela prestou mais atenção. Conversas tensas atrás de portas fechadas, o diretor financeiro saindo apressado com caixas, reuniões que se estendiam até tarde da noite, com vozes alteradas ecoando pelos corredores vazios. Algo muito errado estava acontecendo na Ferreira e Associados, e Gustavo Ferreira, o homem que a tratava como nada, estava no centro disso. A semana passou em tensão crescente. Helena manteve sua rotina, mas não conseguia parar de pensar no que vira. Ela não era alguém que se intrometia em assuntos alheios. Criara seus 3 filhos sozinha, trabalhando em 2 empregos e aprendera que pessoa como ela não tinha um luxo de se envolver em problemas de gente importante. Mas na sexta-feira à tarde algo mudou. Helena estava limpando a sala de Gustavo quando ouviu vozes no corredor. Ele estava discutindo com alguém ao telefone. "Eu não me importo o que você precisa fazer, Marcos. Destrua os documentos, todos." A voz dele estava desesperada, nada parecida com o tom arrogante de sempre. "Se a auditoria encontrar aquilo, eu vou preso. Você entende? Preso." Houve então um silêncio. Não pode deixar rastro."
queima, joga no rio, eu não sei. Só faz desaparecer. Helena ficou paralisada atrás da porta. Seu coração batia forte. Ela ouviu passos se afastando rapidamente. Quando teve coragem de sair, o corredor estava vazio. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ela sabia que deveria fingir que não ouvira nada. Não era problema dela. Ela era só a faxineira. Mas também sabia que destruir evidências era crime. E que muitas pessoas inocentes, pessoas como ela, que trabalhavam duro todos os dias, iriam sofrer se a empresa caísse em escândalo. No sábado de manhã, Helena fez algo que nunca pensou que faria. Ligou para o número da ouvidoria da empresa, aquele que estava em todos os murais, mas que ninguém usava. Alô? Eu preciso denunciar algo. Na segunda-feira, a empresa estava em polvorosa. Auditores federais haviam chegado sem aviso, com mandados de busca e apreensão. Policiais em trajes civis ocupavam todos os andares, recolhendo documentos, lacrando salas, interrogando funcionários. Helena chegou para trabalhar e encontrou o prédio em caos. Ninguém prestou atenção nela, como sempre. Ela foi para o depósito de limpeza e ficou ali, ouvindo o barulho de vozes alteradas, passos apressados, telefones tocando sem parar. No fim da tarde, quando finalmente conseguiu começar seu trabalho, ela passou pelo escritório de Gustavo. A porta estava aberta. Ele estava sentado em sua cadeira de couro, com a cabeça entre as mãos, completamente derrotado. Como eles souberam? Ele murmurava para si mesmo. Como diabos eles souberam? Helena hesitou por um momento, depois continuou andando. 2 semanas depois, a história estava em todos os jornais. CEO da empresa, indicado por fraude e lavagem de dinheiro. A empresa estava sendo investigada por desviar milhões de reais de clientes ao longo dos anos. Gustavo Ferreira enfrentava até 20 anos de prisão. Mas havia algo que os jornais não sabiam. Algo que emergiu durante a investigação. Gustavo Ferreira não era o mentor do esquema. Ele era, na verdade, uma vítima. Os verdadeiros criminosos eram 3 sócios que haviam falsificado a assinatura dele em documentos, usando sua posição como fachada, enquanto desviavam o dinheiro. Quando Gustavo descobriu apenas semanas antes, ele entrou em pânico. Em vez de denunciar, tentou encobrir, temendo ser considerado cúmplice. Foi a pior decisão da vida dele. Helena descobriu isso por acaso, ouvindo conversa entre os investigadores enquanto limpava a sala de reuniões que eles haviam transformado em base de operações. O Ferreira é idiota, mas não é vilão, um deles disse. Os outros 3, sim. Ele só entrou em desespero e fez o que não devia ao tentar destruir evidências. Se ele tivesse denunciado quando descobriu, estaria limpo. Mas agora ele é cúmplice por obstrução. Exato. Que desperdício. Helena ficou pensando naquilo durante dias. Gustavo Ferreira é arrogante, sim. Tinha sido cruel com ela, mas será que merecia ter a vida destruída por pânico e má decisão? Ela lembrou dos filhos dele. Tinha visto fotos deles na mesa. 2 crianças pequenas. Lembrou da esposa que passara uma vez pelo prédio, grávida, sorrindo. 3 semanas depois, Helena fez algo que ninguém esperava. Ela pediu para testemunhar na investigação. A sala de depoimento era pequena, fria e intimidadora. Helena nunca estivera em um lugar assim. Seu advogado público ao lado, ela não tinha dinheiro para pagar um particular, mas o governo fornecera um quando souberam que ela queria testemunhar. Do outro lado da mesa, 3 investigadores federais a olharam com expressões variando entre curiosidade e ceticismo. Senhora Helena, começou um deles. A senhora disse ter informações relevantes sobre o caso Ferreira. Sim, senhor. Por favor, prossiga. Helena respirou fundo. Eu trabalho como faxineira na empresa há 7 anos. Eu vejo e ouço muitas coisas que as pessoas acham que ninguém vê e ouve. Ela contou tudo. As conversas que ouvira entre os sócios, meses antes de tudo explodir. Os documentos que vira sendo escondidos, as reuniões secretas que ela limpara depois, encontrando anotações descartadas em cestos de lixo. Eu guardei algumas coisas, ela disse, tirando uma pasta amassada da bolsa. Eu sei que não devia ter pegado do lixo, mas eu pensei que poderia ser importante um dia. Eram anotações manuscritas, contas abiscadas, números de contas bancárias, coisas que os sócios haviam jogado fora, achando que ninguém iria notar. Helena, a invisível, havia notado.
E sobre o Sr. Ferreira? Perguntou um dos investigadores. Ele descobriu há pouco tempo. Eu ouvi ele confrontando os outros numa sexta-feira à noite, pensando que não tinha ninguém no prédio. Mas eu estava lá. Ela engoliu em seco. Ele ficou desesperado. Disse que ia denunciar, mas os outros o ameaçaram. Disseram que tinha como incriminá-lo, que ele seria arrastado junto. Ele teve medo. Isso não justifica tentar destruir evidências. Eu sei, senhor. Não justifica, mas ele não era o líder disso. Ele era orgulhoso, sim, arrogante. Me tratava mal. Ela olhou diretamente para os investigadores. Mas eu não vou deixar ele pagar sozinho por algo que os outros planejaram. Houve um silêncio na sala. Por que a senhora está fazendo isso? Um deles perguntou. Pelo que entendi, ele não foi exatamente gentil com a senhora. Helena pensou por um momento. Porque a justiça não é vingança, é verdade. E a verdade é que os verdadeiros culpados ainda estão lá fora, se achando espertos, enquanto um homem, por mais falho que seja, vai pagar sozinho. O testemunho de Helena mudou tudo. Os documentos que ela guardara foram cruciais para rastrear o dinheiro até os verdadeiros criminosos. Sua descrição detalhada das conversas, ela tinha a memória fotográfica para detalhes, treinada por anos observando sem ser vista, corroborou outras evidências que os investigadores tinham, mas não conseguiam detectar. Em 2 meses, os 3 sócios foram presos. As contas bancárias secretas foram descobertas. Milhões foram recuperados. Gustavo Ferreira ainda enfrentou consequências. Foi condenado a 2 anos em regime semiaberto por obstrução da justiça. Mas sem a intervenção de Helena, teria pegado 20 anos por crimes que não cometera. Quando tudo terminou, ele pediu para vê-la. O encontro aconteceu em um café simples, longe do mundo corporativo que ele conhecia. Gustavo estava diferente, mais magro, cabelos grisalhos que antes ele pintava, roupa simples e humilde. Helena chegou pontualmente e sentou-se à frente dele. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Eu não sei por onde começar, Gustavo disse finalmente com a voz embargada. Eu te tratei como lixo, eu não sabia seu nome e você salvou a minha vida. Eu não salvei a sua vida, Sr. Ferreira, eu só disse a verdade. Por quê? Depois de tudo que eu fiz? Helena pegou sua xícara de café olhando para o líquido escuro. Porque eu tenho 3 filhos. Eu sempre ensinei a eles que fazer a coisa certa não depende de como as pessoas nos tratam. Depende de quem nós escolhemos ser. Eu não mereço seu perdão. Não, não merece. Ela o encarou. Mas merece uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. Todos merecem isso. Gustavo começou a chorar ali no meio do café. Um homem de 45 anos que um dia foi poderoso, agora quebrado e humilde, chorando na frente da mulher que ele desprezou. Como eu posso compensar isso? Ele perguntou. Como eu posso agradecer? Não me deve nada, Sr. Ferreira, mas se quer fazer algo, aprenda. Aprenda a ver as pessoas, todas elas, mesmo as que você acha invisíveis. 1 ano depois, muito havia mudado. A Ferreira e Associados foi vendida, seus ativos liquidados para pagar as dívidas e compensar as vítimas da fraude. Gustavo Ferreira cumpriu sua pena e quando saiu estava um homem transformado. Ele usou o pouco dinheiro que lhe restava para abrir algo completamente diferente. Um instituto de reinserção social, ajudando ex-presidiários a encontrarem emprego e reconstruírem suas vidas. Irônico, talvez. Poético, certamente. Helena continuou trabalhando como faxineira, mas agora em um hospital. Pagava melhor. O ambiente era mais gentil. Seus filhos cresceram. Um se formou em enfermagem, outro em administração, e a caçula ainda estava na escola, mas sonhando com medicina. Ela nunca se arrependeu do que fez, nem por um momento. Em uma manhã chuvosa de inverno, Helena estava limpando o corredor do hospital quando viu um rosto familiar. Gustavo Ferreira acompanhando um grupo de jovens em visita educacional. Os olhos deles se encontraram. Ele se aproximou sorrindo, um sorriso genuíno, não aquele sorriso arrogante de antes. Dona Helena? Senhor Ferreira. Gustavo, por favor, apenas Gustavo. Ela sorriu levemente. Tudo bem, Gustavo. Eu queria te contar. Ele disse. O instituto está crescendo. Já ajudamos 40 pessoas a conseguirem emprego esse ano. E eu aprendi algo. O que o senhor aprendeu? Eu aprendi que as pessoas mais importantes não são as que estão no escritório chiques. São as que fazem o trabalho que ninguém vê. As que mantêm o mundo funcionando enquanto outros recebem o crédito.
Ele olhou para ela com respeito genuíno. São pessoas como você. Helena sentiu os olhos marejarem, mas piscou rapidamente. Isso é muito gentil, Gustavo, mas eu só fiz o que era certo. Isso, ele disse suavemente. É exatamente isso o que torna você extraordinária. Eles conversaram por mais alguns minutos. Gustavo contou sobre os filhos, que agora o visitavam regularmente, reconstruindo a relação. Sobre a esposa que quase o deixou, mas decidiu dar uma chance ao homem que ele estava se tornando, não ao que ele era. Quando se despediram, ele hesitou. Dona Helena, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Você me perdoou? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Perdão não é esquecer, Gustavo. É escolher não deixar a dor te definir. Ela ajeitou o carrinho de limpeza. Você me magoou, sim. Mas aprendi há muito tempo que carregar rancor é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Então sim, eu te perdoei. Não por você, mas por mim. Obrigado por tudo. Helena acenou e continuou seu caminho pelo corredor, o som das rodas do carrinho ecoando suavemente. Ela ainda era invisível para a maioria das pessoas. Ainda usava o uniforme surrado. Ainda limpava a sujeira que outros deixavam. Mas ela sabia algo que poucos sabem. Poder verdadeiro não vem de títulos ou contas bancárias. Vem da força de caráter. Da escolha de fazer o certo quando ninguém está olhando. Da coragem de ser gentil quando seria mais fácil ser cruel. Helena era invisível, mas sua luz, essa sim, era impossível de ignorar. E no fim foi essa luz que salvou não apenas uma empresa, não apenas um homem, mas o pequeno pedaço de humanidade que ainda restava em ambos. Porque às vezes, as pessoas que o mundo ignora são exatamente aquelas que o mundo mais precisa. E Helena, a faxineira invisível, provou que não importa quão pequeno você seja aos olhos dos outros. O que importa é quão grande você escolhe ser quando ninguém está olhando. Se você gostou dessa história, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima história.